Fala galera, aqui é Fernando Vale Castro, também conhecido como Fernandão, professor de História da UFRJ, coach integral sistêmico, analista comportamental. Eu estou aqui para trazer novidades, questões importantes, coisas que vão transformar a sua vida como estão transformando a minha vida. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Como eu falei, eu sou professor. Eu costumo dizer que ninguém nasce professor, mas todo mundo nasce com o potencial de ser professor. Porque todo mundo nasce com o potencial de ensinar alguma coisa a alguém. Eu nunca fui bom aluno em história. Nunca. História sempre foi a minha pior matéria na escola. Eu tinha uma enorme dificuldade de me dar bem nas provas de história. Na verdade, eu tinha uma enorme dificuldade, inclusive, de prestar atenção nas aulas de história. Vocês podem estar se perguntando, mas Fernando, como você, que tinha dificuldade e não gostava das aulas de história, pôde se tornar professor dessa matéria? A minha melhor matéria na escola era matemática. Eu era bom aluno em matemática. Eu era um aluno mediano na maior parte das matérias, um pouquinho melhor em matemática, mas era aquele aluno na média. Eu gostava do ambiente escolar, eu não tinha problema de ir para a escola, eu não era aquele aluno que não queria ir, que matava a aula, eu ia para a escola. Só que eu sempre achei a escola incompleta. Eu sempre achei que a escola não me estimulava o suficiente para que eu gostasse de estudar. Eu adorava aprender, mas eu não gostava de estudar. Você já me está perguntando, mas como pode você não gostar de estudar, mas gostar de aprender? São duas coisas diferentes e a gente vai falar disso ainda. Mas o que eu quero destacar nesse primeiro momento é que o modelo educacional, e eu estou falando de um modelo educacional de mais de 30 anos, era um modelo que não me estimulava a aprender. Afinal de contas, chegávamos à escola, tínhamos um conteúdo específico para assimilar, com um único objetivo, tirar uma nota no final desse processo. Ora, eu achava isso muito pouco. Voltando a falar um pouquinho de história, por que história era a minha pior matéria? Hoje, eu analisando, eu sempre amei história. Eu sempre amei aprender história, ler sobre história. Mas eu não tinha professores que atraíssem a minha atenção. A maioria dos professores acabava fazendo um ensino de história repetitivo. Você apenas decorava um determinado conteúdo para fazer uma prova. Com aulas chatas, com aulas em que você apenas reproduzia o conhecimento dado para você. Você recebia informação e tinha que reproduzi-la. E eu achava a história muito mais rica do que isso. Felizmente eu tinha acesso a livros, enciclopédias e outros materiais. E com isso, eu conseguia ler muito além do que era dado em sala de aula. Então isso me gerava um desconforto. E esse desconforto, na rebeldia da pré-adolescência e da adolescência, me fazia me afastar dos professores, me afastar do conteúdo ensinado, e a consequência disso era, um resultado ruim. Quase todos os anos eu ia para a recuperação em história. Diante disso,
E talvez por causa disso, fundamentalmente, eu sempre fui criticado pelos professores de história por ser relapso. Eu sempre fui criticado pelos professores de história por ser um mau aluno, por muitas vezes fazer bagunça em sala de aula. Mas o grande ponto que eu quero chamar a atenção, e isso tem a ver com muito do que eu me transformei depois, é que em nenhum momento os professores buscaram me compreender enquanto um aluno de história. Estou falando apenas de história porque é a minha área, eu podia estender isso para outras disciplinas. Nunca ninguém parou e perguntou para mim, pergunta simples, por que você faz isso? O que te leva a agir dessa forma? Antes que vocês fiquem com muitas questões, sempre me fazem essa pergunta quando eu conto essa história, essa minha história de vida. Mas por que você decidiu fazer história? Aí eu preciso falar um pouquinho da minha trajetória às vésperas do vestibular. Eu queria ser professor desde muito cedo. Até o meu segundo ano, na época segundo ano do segundo grau, hoje é ensino médio, eu achava que eu faria matemática. Ser professor no Brasil, já naquela época, anos 80, e continua infelizmente até hoje, é muito mal visto. Muita gente tem medo de ser professor. Eu tive ao longo da minha vida inúmeros alunos brilhantes que queriam ser professor, né, que queriam ensinar, queriam fazer faculdade de licenciatura e, no entanto, por pressões familiares, pressões da sociedade, por medo, acabaram optando por outras carreiras. Então, voltando à minha história, eu fiz. No segundo ano eu achava que ia fazer matemática, havia uma pressão, porque efetivamente ser professor não era a melhor opção. Naturalmente eu caminhava para a área de engenharia, como se ser bom com números faria você ser um bom engenheiro. Isso é um outro equívoco que nós temos e vamos falar também sobre essas questões vocacionais ao longo dos nossos vídeos. Cheguei no terceiro ano, comecei a procurar as profissões, por mim mesmo, por conta própria. Ou seja, eu saí um pouco da dinâmica que normalmente as pessoas têm de pensar a profissão, pensar o que você vai fazer no vestibular, simplesmente relacionando o que você gosta na escola, a matéria que você gosta na escola, com a faculdade. Eu rompi um pouco isso. Conversando com pessoas mais velhas, eu comecei a entender que mais do que saber o que a faculdade, o curso que você vai estudar, é saber o que você vai fazer com este curso, que deve ser o seu foco de escolha. Ou seja, não é pensar nos 4, 5 anos da graduação, mas pensar na profissão após a graduação. E aí, diante disso, eu comecei a minha busca. E me dei conta de uma coisa. Por mais que eu fosse bom aluno em matemática, o trabalho na área tecnológica não me atraía. Por quê? Porque eu queria trabalhar com pessoas. Eu queria trabalhar com o ser humano. Então eu não poderia escolher uma área em que, fundamentalmente, as relações humanas estão em segundo plano. Foi aí que eu me dei conta de que poderia galgar buscar outro curso de graduação numa área que até então, como eu falei, era a minha pior área. A área de humanas, especialmente história. Bem, diante da área de humanas, nós ainda temos, diante da escolha da área de humanas, são muitas as opções, mas a principal delas
é direito. Continua sendo até hoje. Estamos falando de quase 30 anos atrás. Quando eu decidi fazer o vestibular, eu decidi fazer para direito. Gostava de ler, entrei na faculdade de direito, era bom aluno, gostava das discussões. Só teve um problema. Quando eu comecei a frequentar o fórum. Na verdade, eu fui pouquíssimas vezes. O suficiente para ter certeza do que eu poderia fazer a faculdade de Direito, mas eu jamais seria feliz trabalhando como advogado. Muita gente pode estar se perguntando, mas você é tão novo, como que você pôde ter tanta certeza? Aí eu falo, eu sabia claramente quem eu era. Eu sabia, ainda muito novo, com 19, 20 anos, o que eu queria fazer. Eu queria ensinar. E não fazia sentido eu fazer uma faculdade de Direito para virar professor, que fosse de Direito. Eu queria ensinar jovens, eu queria trabalhar com formação de crianças e adolescentes. Então não fazia sentido eu continuar na faculdade de Direito, por mais que eu gostasse do curso. Por quê? Porque eu sabia, mesmo naquela idade, que eu jamais conseguiria ser feliz trabalhando como advogado. Ou em alguma outra área do campo jurídico, seja promotor, defensor, juiz, não importa. Foi aí que eu decidi. Vou largar direito e vou fazer uma licenciatura. Confesso que eu cheguei a pensar em fazer matemática. Eu acho matemático lindo. E realmente, fazendo matemática, eu teria a relação humana, porque eu seria um educador. Só que na faculdade de Direito, eu tinha tido disciplinas de História. E tinha descoberto que História era ainda mais fascinante do que eu imaginava. Junto com isso, no pré-vestibular, eu tinha tido um professor que depois foi o responsável por me colocar em sala de aula, que é simplesmente até hoje o maior professor de História que eu já vi, já falecido, o mais didático de todos os professores, até hoje uma inspiração para mim, como docente. E aí eu não tinha mais dúvidas. A minha área era de humanas e a minha área era História. Decidi larguei Direito, fiz outro vestibular, decidido, e entrei na faculdade de História. Isso já há muitos e muitos anos atrás. Na faculdade de História, eu descobri um mundo de possibilidades. Comecei a dar aula muito cedo ainda na graduação, tive a certeza de que ser professor é a minha missão de vida. Mas dentro da faculdade eu comecei a ver que eu poderia mais. Busquei a pós-graduação, fiz em sequência, dando aula, mas fui fazer mestrado, doutorado, fiz o concurso para a UFRJ. Minhas pesquisas são na área de História da América, como eu falei, sou professor de História da América. Antes da UFRJ, eu trabalhei quase 5 anos como professor de prática de ensino, formando diretamente alunos, os futuros docentes. Hoje, tenho uma preocupação com a formação docente. E é justamente por isso que eu estou aqui, buscando novos desafios. Porque, acima de tudo, eu nunca parei de sonhar. Depois de mais de 25 anos como professor, eu comecei a sentir falta de um embasamento maior para poder impactar mais vidas, para poder me melhorar como professor, para poder chegar a um número maior de pessoas
atingir um número maior de pessoas, não só através da história enquanto disciplina acadêmica, mas através de outras áreas de conhecimento. Foi aí que eu decidi partir para novas formações, para estudar temas, alguns pouco conhecidos, outros completamente desconhecidos, mas que hoje estão me auxiliando a continuar na minha missão, que é transformar cada aluno meu num ser humano melhor. Eu costumo sempre dizer que, claro, eu sou professor de história, amo história, sei a importância da história para a transformação do indivíduo e, por extensão, transformação da sociedade. Mas eu busco, no meu métier, na minha ação cotidiana, transformar pessoas, ensinar vida, ensinar cidadania, dar a cada aluno que passa na minha vida, uns mais, outros menos, mas tocar no coração desse estudante, desse aluno, para que ele se torne um ser humano melhor. Para que, em última análise, ele melhore a cada dia. Ele saia de uma conversa comigo, que ele saia de uma aula que eu dei melhor como ser humano. É isso que me estimula. Muito mais do que ensinar um conteúdo, muito mais do que ele aprender história. É atingir as suas histórias de vida. E é por isso que eu estou aqui agora. Eu quero tocar a vida de vocês. Eu quero que nem por um segundo eu consiga fazer vocês refletirem sobre a vida de vocês, tornando-se uma pessoa melhor. E para mim, a grande transformação da sociedade se dá pela educação, em todos os seus níveis. A educação formal, a educação informal. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora.